como o Dia das Mães, obviamente, nós vamos tratar, claro que esse tema de mãe, e mães que, no geral, tá? Vamos falar sobre quem é os meninos aqui, sabem como as mães são injustiçadas. Veja bem, a sociedade aí no geral, quando ela vai insultar alguém, a molecada, ou mesmo, às vezes, os adultos, né? Pessoas com menor grau de educação, geralmente insulta a pessoa, não insulta a pessoa, insulta a mãe dela. Isso não é comum? Isso é comum. Ou quando, às vezes, né, não sei hoje como é que está, se vê alguém ali que não está bem arrumadinho, já fala logo, essa pessoa não tem mãe não, para cuidar, né? Às vezes é o filho, a filha que é desleixado, mas a mãe leva a culpa, porque não cuidou, ou que está andando amarrotado, ou rasgado, ou sujo, né? Ou às vezes, antigamente, não sei se hoje está assim, né? Se é um homem, às vezes está andando ali, não está bem nos trinques, alguém pode passar pressa para dizer, a esposa desse aí não cuida, né? Ou você acha que a casa está bagunçada, né? Nossa, aquela mulher não limpa. Poxa vida, né? O marido não pode também, né, limpar alguma coisa. O marido não pode minimamente, né, botar uma roupa para lavar ou passar, né? Não pode? Pode, deveria, né? Deveria. Ou mesmo os filhos, né? Valorizar aquilo que está ali, e andar mais limpinho, né? Preservar o que tem, porque as culpas caem tudo na mãe. Faz tudo para a mãe. Ninguém vê uma criança suja e fala, a criança não tem um pai, não, para cuidar dela, fala, a criança não tem uma mãe. Certamente ela tem uma mãe, certamente tem uma mãe que é um pai. Mas a mãe vai ser um depositório de culpa, né? Um depositório de culpa. Vê o indivíduo ali que está fazendo algo errado na vida, aí errando mesmo, né? Aí fala assim, isso aí foi falta de educação. A mãe não educou, presume-se que o pai era aquele guerreiro abaixo, né? Saindo para caçar, como na antiguidade, e aí ficou a mãe responsável por educar e não educou direito. As mães, vejam, acaba sendo um depositório de culpa de tudo. E eu vou falar uma mãe aqui, que é a mãe que nós vamos relatar hoje de manhã, que nós, eu também, até estou passando essa mensagem, né? Porque assim, Dia das Mães, poxa vida, é aquela mesmice, vamos falar a verdade, né? Você procura aquelas personagens mais insensadas da Bíblia, e se são insensadas, né? Porque merecem de fato, né? Assim, mulheres extraordinárias, tem um monte para você citar, só que pensando bem que Eva, né? Pensa bem se não é um tanto injustiçada. Não me apedrejem, mas eu também falo assim, olha, graças a Eva hoje eu tenho que trabalhar. Não é assim? Já pensaram assim? Graças a Eva tem dor de parto. Por causa de Eva, isso e aquilo. Não é assim? Mas pensando bem, aí vem uma coisa, eu já tinha em algum momento, não lembro quando, mas em algum momento eu sei que já tinha estudado sobre isso. E eu tinha na mente já que Eva foi salva, assim como Adão. Tá? Eu só naquele momento que eu lembrei disso, eu não pensei aonde estão essas referências e qual é o ângulo dessa história. Mas se ela foi salva, apesar da queda, teve uma restauração. Nós vamos falar sobre essa mulher então. Por quê? Pensa bem, que belíssimo estereótipo do que vem a ser uma mãe. Primeiro vamos ler, né? Gênesis 3:20, só para dizer o nome dela, que é a mãe de todos, né? Mãe de toda a humanidade. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Senhor Santo Deus, clamamos pela iluminação do seu Santo Espírito para a sua igreja nesta manhã. Que o Senhor venha, Pai, nos trazer todo o perfeito entendimento dos altos céus, para que nós aqui, mais uma vez, possamos aprender do Senhor a gerenciar nossas vidas, a fazer o melhor. Desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então você tem, né? Eva, porquanto é mãe de todos os viventes. É porque o nome Eva, como já se presume, você deve saber, no original, lá em hebraico, é a mãe de todos. É a mãe de toda a humanidade. Então, Eva, vamos colocar ela, dar os nomes às coisas que eles são, de fato, né? Ela seria a mãe de todos, de fato, a mãe de todo mundo, tá? E é um belíssimo estereótipo, tá? Eu vou falar como homem, é difícil, mas analisando até racionalmente,
Eva é um belíssimo estereótipo de mãe. Por quê? Qual o manual para ser mãe? Tem manualzinho? Não tem, embora quase todo mundo quer dar um pitaco, né? É ou não é? Quem é mãe sabe. Obviamente não fui mãe, mas estive ao lado, né, de duas, né, pelo menos, grande parte da vida. Uma como filha e outra como marido. Não vem com um manualzinho das coisas certas para você fazer, mas ao mesmo tempo é um monte de gente dando pitaco. Ah, faz isso, faz aquilo, desde a gravidez. Faz assim, faz assado, faz não sei o que. A gente já sabia disso. Já sabia disso, que seria assim. Aí já se precaveu, né? Já se precaveu, falou, qualquer um que vier falar qualquer coisa com você, não entulhe a cabeça de mulher de loucura, não é verdade? Já está numa situação desconfortável, né? Carregando ali um barrigão para lá e para cá, já toda aquela coisa, aquele, né? E vai um monte de gente. Qualquer coisa que alguém for te falar, você fala assim, ó, fala com eles, não sei, fala com eles, manda falar comigo, eles não vão ter coragem. E ela de fato escapou, porque os poucos que tentaram, mandou falar comigo, eles pararam de querer adaptar com ela e ninguém veio adaptar para mim. Então, para quem vai ser pai aí no dia, aqui funcionou, né? Não vou dizer faça isso, mas a gente fica analisando. Tá? Mas não pode deixar entulhar a cabeça da mulher, porque não tem um manualzinho, então é um desafio, é uma novidade. E a mulher de hoje, ou mal ou bem, já observou várias outras. Observou a mamãe, ou a tia, ou a vovó, a vizinha, tem referências femininas. A mãe de nós todos lá, a mãe original, a Eva, não tinha qualquer referência feminina no mundo, não tinha. Estava plantada ali, né, com seu esposo, num paraíso, ok, certo? Estava ali. E agora? Houve a queda, sim, já vamos falar sobre a queda, tá? E como é que ela ia criar o primeiro filho? Aprendeu o quê, com quem e aonde? O próprio Deus, oi? Nem pitaco, né? Bom, é um lado positivo, pelo menos. É que dizem assim, enxerga o copo meio cheio. Dizem que o pessimista enxerga o copo meio vazio, o otimista o copo meio cheio, né? Vou contar para vocês, os químicos enxergam o copo sempre cheio, totalmente. Metade de líquido, metade de ar e gases. Então, para nós, o copo sempre está cheio. Entendeu? É mais do que otimista. Então, ela não tinha nem quem desse pitaco. E teria que criar. Então, você tem o Criador, colocado como uma representação masculina, o marido, né, Adão, e agora ela gera, e obviamente que é no corpo dela e não no de Adão, que tanta transformação, tantas descargas de hormônios, tantos incômodos, isso aqui acontecem, é no corpo dela. É sobre ela que está inicialmente o peso de preservar não a própria vida em um mundo inóspito, porque ali já não era mais para isso, certo? Aqui estou falando do momento já pós-queda, então havia uns perigos. Então Adão se preocupava em proteger o próprio lombo, tranquilamente. Eva a protegeu dela e ainda outra vida dentro dela. Nenhum homem jamais, nós não vamos ter noção do que é isso. Carregar uma vida dentro de si e lutar para preservá-la. Nós não temos ideia do que é isso. E a Eva original, além de não ter ideia do que é isso, nunca tem nem assistido ninguém vivendo isso. Tudo era novidade completa. Eva, nós apontamos sempre para ela que era da humanidade. Quando Deus questiona Adão por que ele desobedeceu, por que ele errou, você vê o tipo de resposta que ele dá. Ele, de certa forma, culpa até o próprio Deus, não é? Porque ele responde como? A mulher que me deste como companheira. Tá? Ele culpa a mulher e culpa o próprio Deus. Pensa bem se não está imbuído aí, se não está embutido. Senhor, você me deu ela.
Olha o que ela me fez, olha o seu presente. É isso que ele quis dizer, não é verdade? Então, mulheres, não é uma meia máxima culpa, né? Está na nossa natureza masculina se esquivar de culpa e jogar em qualquer um. E a gente sabendo disso, diagnosticado erros, vamos tentar ir corrigindo isso. Porque se for chamar o Adão de paizão original, ele culpou a esposa e Deus mesmo, pelo erro dele. Tá? Mas como é que Eva responde a ele a uma pergunta semelhante? Como é que ela responde? A serpente me enganou e eu comi. Ela não joga a culpa num terceiro, ela não joga a culpa no próprio Deus, ela constata um fato: a serpente me enganou, ela me tentou e eu caí. Ela assume completamente. Mesmo no momento original da queda, mesmo na queda, Eva ali já estava dando uma lição a todos nós. Uma lição inicial de saber reconhecer que errou, reconhecer que caiu, reconhecer que pecou. Ela com certeza não sabia, mas aquela primeira atitude dela, a qual ninguém instruiu, aquilo virou instrução para toda a humanidade que queira a redenção e o perdão de Deus, que é o assumir o erro, que é admitir que errou. Porque se você nem ao mesmo assume e admite, como é que você vai desencadear o restante do processo? Seja de perdão e de restauração. Então Eva, até na hora ali de que errou, veja que atitude melhor, né? Melhor do que a do homem. Me enganou e eu comi. Caí. Então caiu Eva. Pecou. Como as mães não são perfeitas de fato e nem têm obrigação de ser. Na mensagem, né? Domingo passado, né? Lá na igreja, a gente falava sobre isso. A gente não tem, né? Falamos aqui já também na quinta-feira, obrigação de tentar ser 100% bom e correto. Isso não existe. Primeiro que não vai ser nunca. Você nunca vai ser. O máximo que você consegue ser é um arrogante, hipócrita, santarrão, julgador, apontando o dedo para os outros. A verdade é isso. Você tem que ter humildade para ser trabalhado. Nós precisamos dessa humildade. O que a mãezona original lá teve, o marido não. Então segue. Quando ela e seu esposo desobedecem, se uniram à serpente, que a serpente nós sabemos, é a representação de Satanás. Se uniram ao diabo em rebelião contra Deus. Certo? Fizeram isso. Mas olha só que Deus ainda assim vem até eles e vem até ela. E Deus faz uma promessa para ela. Se nesse momento você está, até esse instante, em amizade com quem não deve, eu colocarei inimizade entre os seus descendentes e os de lá. Veja que Deus veio com uma graciosidade tão grande para com Eva, que no fundo ele está dizendo isso: olha, se por um instante você fez amizade com o que não devia e caiu, eu estou aqui para restaurar essa relação e fazer com que, na verdade, os seus descendentes sejam inimigos. Porque se os descendentes de Eva são inimigos dos descendentes da serpente, são amigos de Deus. E cá estamos nós, inimigos das obras infrutuosas das trevas, inimigos da mentira, inimigos da fornicação, inimigos da maledicência, inimigos do roubo, inimigos da fofocagem, inimigos das tramóias e amigos do Senhor. Aquela inimizade ele prometeu para quem? Para ela, para a mãezona ali. E fez para ela e para o seu marido roupas de um bicho que não tinha culpa nenhuma de nada.
não é? Roupa de um animal que pagou com a vida para cobrir a vergonha dela e do esposo, já como um simbolismo de alguém que viria e, sem ter a culpa de nada, também pagaria com a vida pelo erro que não cometeu. Veja que a Eva ali estava sendo revelado não só que, apesar de qualquer queda, há a possibilidade de restauração. Ela ali está sendo a primeira a experimentar todas essas coisas. Se foi como uma mãe de primeira viagem, que não tem um manual de nada, e passou ali, vamos falar a expressão, né? Por todos os perrengues inerentes a essa jornada, ela também teve o privilégio de ser a pioneira em experimentar ali tanta graça de Deus, de restauração e de poder gerar. Porque lá na frente ela reconhece que os filhos que teve, eles vieram por parte do Senhor, que Deus os concebeu. Deus dotou ele com a capacidade de gerar vida. Então, não só para todas as mães, mulheres e homens, que desse a lição para nós, que apesar dos erros, temos a chance sim de restauração, e mesmo que a partir daí busque-se fazer o correto, onde entendemos que ela buscou fazer o correto, e pagando o preço do erro, disso aí você não escapa. Humanamente aqui não escapa. Veja que, se ela é salva, nós cremos, né? E depois, que hoje não é um estudo teológico sobre isso, mas é muito claro que foi assim como Adão, humanamente pagaram o preço do erro. Ambos pagaram o preço do erro. E agora ela vai gerenciar a sua família e busca criar os seus filhos de uma maneira que é correta e fazendo as coisas corretas, tá? Tanto que seus filhos sacrificavam ao Senhor. Então, mesmo fazendo o que é correto, como vamos admitir, vamos supor, né? Quero crer que a esmagadora maioria das mães buscam fazer o que é correto e instruir da maneira correta. Mas, mesmo assim, os filhos, que são seres individuais, não são uma extensão nossa, não são extensão nossa, não são o nosso clone, mesmo que pareça, né, Will? Mesmo que pareça um clone, não são. Eles têm o seu próprio querer, suas próprias vontades, seu próprio livre-arbítrio, seu próprio entendimento do mundo, inclusive às vezes para cometer erros. Então Eva, a mãezona ali, já depois de todas aquelas dificuldades, aquela complexidade de situação, e agora parece que a família, né, vai indo bem, então ela vive uma tragédia familiar tenebrosa. O primeiro homicídio no mundo foi de irmão contra irmão. Agora imagine você, uma mãe, vivendo isso. Consegue imaginar? Se já é terrível pensar que um irmão mata o irmão, você imagina uma mãe vendo um filho que matou um outro filho, apesar, naquele momento ali, de estarem já sendo instruídos corretamente. Uma coisinha que pode vir à cabeça: não carregar peso e culpa pelos erros alheios, ainda que dos filhos. Ah, mas instruir tão certinho, isso, aquilo. Se instruiu mesmo bem, está com a mente tranquila, fique tranquila. Se os filhos eventualmente errarem, vão pagar pelos seus erros. São os erros deles, não são os nossos. Aos meus, basta os meus, para que eu vá me acertando com Deus. Os dos filhos, são dos filhos, lamento. Não vou carregar peso pela culpa de ninguém. Mas imagina que situação para essa mulher, vendo um filho matar outro. E ainda assim continua, e gera, e vive, até o dia em que é recolhida e para a glória está. E um dia estaremos também. Mas hoje, nesse dia das mães, as mães muitas vezes injustiçadas, acusadas de não serem perfeitas, é uma dualidade, né? Uma hora dizem que todas as mães são perfeitas, são como deusas, etc. E de repente, não, são erradas, é isso e aquilo.
Parece que há uma pecha de uma exigência, na verdade, se quer colocar uma exigência de perfeição. Então, primeiramente, as mães não se ocupem ou preocupem de tentar ser perfeitas. Primeiro que vocês nunca vão conseguir de fato aqui nesse mundo. Vocês não têm obrigação de atingir uma perfeição que é o crivo desse ou daquele. Esquece isso. Vocês já são, por natureza, uma excelência divina em que puderam, como nenhum homem vai poder, ter um tanto a mais da centelha de Deus, que é poder gerar vida. Que Deus faz um boneco, soprou e ali passou a ser uma alma vivente. Mas é dentro do ventre de uma mulher que um ser humano surge, desde um momento ali em que nada pode ser a olho enxergado, só em microscópio. E você vê que horas depois, não vou esquecer que eu não vi essas cenas primeiro, né? De coisas de microscópio. Tem ali 2 células vibrando, já contei sobre isso. No comecinho de tudo, tem 2 células vibrando. Em torno dessas células vão se agrupando outras. Essas células iniciais, mais tarde, aquele trechinho é onde é o coração. As mães, ela têm um tanto mais da centelha divina, porque elas geram de fato vida. Mas as mães também são humanas, então elas também erram sim. E ao errar, não precisam carregar culpa, pois a culpa já foi toda levada, não pode esquecer disso. Apenas reconheça, usando a humildade da mãe original, e saber que, apesar de qualquer queda, o mesmo Deus que restaurou Eva, o mesmo Deus que restaurou a tantos milhões ao longo da história, Ele continua restaurando no dia de hoje. E apesar da queda pessoal, você pode continuar, e deve continuar. E se alguém ao seu derredor cair, ainda que seja um filho, uma filha, alguém muito querido, a queda do outro não é a sua queda. Cada um responde por si. Então as mães, sigam com a mente tranquila o seu caminho, com a perfeição que Deus já te fez, com as imperfeições a que nós fomos gerados, mas sabendo que, passando tudo isso para sempre, então, ali sim, sem erro, sem doença, sem morte e sem queda, até que esse dia chegue. Aprendamos com a nossa mãe original, né? E não vamos mais amaldiçoar Eva, né? Tadinha, meu. Se fosse você, né? Se fosse eu. Não tem manual, tem instrução não, tudo é novo. Um mundo inóspito. Para nós é difícil, imagina. E quanta dificuldade, mas continuou. E Deus a salvou. Nós, apesar das quedas, das dificuldades, continuamos. E Deus já nos salvou e nos restaura. Sinta-se restaurado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, nós agradecemos pela mensagem dessa manhã, pelos louvores. Continue com esse trabalho aqui, ó Deus. Tudo está em suas mãos e que seu nome sempre continue sendo honrado, glorificado nesse lugar. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.